algo de novo ao mercado ou que sejam temas polêmicos que estão sendo discutidos ou conversados ou que demonstram interesse bastante grande das pessoas. Nós vamos, na verdade, retomar um tema que a gente trabalhou com ele retrasado, eu acho, sobre o Web2Print, em função da intensa busca que muitas empresas estão fazendo por essa plataforma. E, no segundo momento, vamos falar da impressão 3D, que também é algo bastante novo e que começa agora, né, também a se ver modelos de negócio usando 3D dentro da área gráfica. Então, é isso que a gente vai querer trazer para vocês. Então, é um prazer recebê-los aqui. Somos da N Consulting, estamos nesse mercado há quantos anos agora? N Consulting nem tanto assim, né? Mas, nós estamos nesse mercado, começando como garotinho, né? Então estamos nesse mercado há bastante tempo. Eu já quase caí uma vez e ainda vou acabar derrubando tudo. Mas enfim, trabalhamos essencialmente com conhecimento, com informação, com metodologia. Trabalhamos em todo o Brasil e América Latina, especialmente. E nosso foco, sem dúvida, é a inovação. A gente, em todas as empresas, trabalhos e ações que a gente faz, o que a gente busca efetivamente é trazer inovação para um mercado que por si só está em transformação, um mercado que busca efetivamente e precisa buscar inovação, muitas vezes para se reinventar. Né? Um mercado que vem sofrendo transformações, vem tendo novas demandas. Evidentemente, isso traz riscos e traz, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. É isso que a gente sempre procura ressaltar. Certo? No encontro de hoje, nós temos 2 apoios e a gente gostaria de apresentá-los. Primeiro, queria chamar o pessoal da Forrage. Quem vai estar aqui? Eduardo Suzinho. Por favor, Eduardo. Vamos para o Eduardo, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Sempre é gostoso um evento como esse, além de encontrarmos os amigos para poder bater papo descontraído, falar de tecnologia, coisa nova, que todos nós aqui como empresários, trabalhando em empresas corporativas ou não, sempre buscamos algo novo. E uma das coisas que nós da Forhag nos motivamos a apoiar esse evento é que são 2 assuntos extremamente evidentes hoje no mercado. Quando falamos de Web2Print, questão de buscar o que as empresas vêm trabalhando em relação a essa questão de internet e tudo mais, e a impressão 3D, que é algo extremamente novo, onde trouxemos o Emanuel está onde? Ele está lá atrás escondidinho, da LWT Stratas também, para falar um pouquinho sobre isso, que é uma sumidade aí no assunto de 3D, que para a gente, principalmente da área gráfica, é muito novo. E eu tenho certeza que conosco e com o nosso apoio, vocês vão poder ter mais informações. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que não só hoje, durante o evento, mas a qualquer momento, se vocês precisarem de algum apoio, alguma coisa, não só focada nesses 2 assuntos, mas na linha de software e produtos para a área de vocês, para o mercado gráfico, podem contar com a nossa empresa Forhag, que a nossa experiência e conhecimento do mercado, com certeza conseguiremos ajudá-los muito aí a desenvolver novos produtos e buscar valor agregado a baixo custo. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou aproveitar e chamar também o Alexandre Januário, da plataforma Isidora, que a gente apoia em termos de desenvolvimento. Por favor, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Tem alguns aqui que só conhecem a minha voz, né? Então está a prova aqui que realmente eu existo. Eu não sou virtual, eu sou carne e osso aqui. Queria agradecer, na verdade, a presença de todos vocês. Temos na plateia alguns clientes já hoje da plataforma Isidora. Tá? É uma plataforma em constante evolução no mercado hoje, completamente voltada para o mercado nacional. E voltando um pouco no que o Eduardo estava falando, a gente busca, na verdade, o tempo todo a inovação e acompanhar a evolução rápida que está tendo no nosso mercado, toda essa transformação no qual a gente está inserido aí ao meio, né?
E a plataforma está aqui para ajudar realmente, não só as vendas, mas ajudar realmente a transformar um pouco o teu negócio nesse momento que todos nós falamos nessa parte de transformação da gráfica. Né? Queria agradecer a presença de todos e precisando de uma plataforma Web to Print realmente é o Isidoro. Obrigado. Muito bom. Nossa agenda de hoje, nós vamos, na primeira parte, nós estaremos falando do Web to Print, com dois convidados nossos que estão aqui, Rodrigo Giovanelli e o Fabiano Eloy. Depois, na segunda parte, falaremos de impressão 3D com o Emanuel Campos da Stratasys e o Rodrigo Abreu da Alphagraphics, né, para a gente trazer esse assunto à baila. Em relação ao Web to Print, quero fazer só uma apresentação rápida. Quem me conhece sabe que as minhas apresentações não duram mais do que 2 horas e meia, então é algo rápido. Assim. Mas, enfim, essencialmente a questão do Web to Print ainda é uma questão muito ouvida e pouco conhecida ainda no mercado nacional. Né? E é um momento ainda de educação de mercado, ainda é um momento de conhecimento do que é exatamente esse bicho, o que a gente faz com ele, certo? Mas, em linhas gerais, o Web to Print é uma plataforma que facilita, efetivamente, o comércio, a colaboração, a troca, a interação de serviços entre os que compram e os que vendem produtos gráficos. Ela vem se desenvolvendo rapidamente no mundo, dado toda a mudança de comunicação que a gente tem hoje, toda a plataforma digital que vai se colocando em termos mundiais. Na pesquisa que a Drupa fez e lançou em fevereiro desse ano, mostrou numa enquete mundial de que pelo menos 1/3 das gráficas no mundo já tem algum tipo de aplicação em Web to Print, ou estão investindo já em Web to Print. No Brasil, isso não chega nem a 5% ainda do mercado. Se pegarmos o mercado americano, que evidentemente tem uma outra dinâmica e um outro comportamento em relação ao próprio e-commerce, né? Ela vem crescendo já a colocações do Web to Print há mais de 10 anos no mercado. Ela vem crescendo a uma taxa bastante forte. O crescimento de vendas através de plataformas de Web to Print ultrapassa 20% ao ano. E hoje se estima pela Infotrends que cerca de 30% do que é comercializado no mercado americano em termos de produto gráfico se dá através de algum tipo de plataforma de Web to Print, o que mostra a sua pujança efetivamente. Quando a gente fala do Web to Print, ele tem que entender o seguinte: ela não é única e exclusivamente a questão de e-commerce, embora seja a primeira noção, ou o primeiro senso comum que se tem. Ela, na verdade, é o que a gente chama de um guarda-chuva. Dentro da plataforma, ela pode abrigar diferentes objetivos e diferentes estratégias para quem utiliza. Ela não só pode, claro, incentivar vendas, no caso de e-commerce, mas ela trabalha muito com a fidelização de clientes, do outro lado, de facilitação do trabalho de clientes e na interação com esse próprio cliente, em termos de aumento de velocidade e de segurança na transição de dados, especialmente em dados variados. Então, em função da estratégia que se tem na utilização da plataforma, se tem objetivos diferentes para a estratégia que se vai usar. Se efetivamente eu quero entrar em novos mercados, que eu não estou hoje, o e-commerce é um dos caminhos. Se eu quero melhorar o meu atendimento ao cliente, a plataforma traz a facilidade de submissão do trabalho. Se eu quero fidelizar o cliente, eu trabalho com ele um portal específico para ele, para que ele realmente possa transitar melhor os seus trabalhos sem erros e com mais facilidade. Se eu quero mais segurança na transação com o cliente, eu estabeleço uma relação com ele mais forte, um vínculo mais conectado através de uma plataforma. Ou aumento a velocidade quando eu tenho sequências de pedidos já direcionados, principalmente montagem de kits, ou blocos com dados variados, etc. Uma diferença essencial entre a utilização do Web to Print entre o que a gente chama de B2B e B2C. B2B é a conexão gráfica cliente, diretamente, e o B2C, que seria mais o e-commerce ligado
gráfica ao consumidor ou gráfica ao mercado. Essencialmente, como eu disse, o primeiro pensamento de todos é que o Web2Print é uma loja de e-commerce, quando na verdade o que a gente sempre procura orientar as empresas para olhar muito a questão do B2B. Aquele gráfico que eu mostrei dos Estados Unidos, quando eu digo que 30% do mercado americano hoje já transaciona produtos gráficos através de uma plataforma de Web2Print, é interessante ver de que as vendas B2B, ou seja, de cliente, de gráfica a cliente, são o dobro das vendas B2C nos Estados Unidos. E tem uma razão para isso, porque o B2B, na verdade, é uma extensão do negócio que você já tem, com o seu próprio cliente ou com outros clientes que você está se estabelecendo. Enquanto o B2C e uma loja aberta é efetivamente um novo negócio. Não é uma loja física, mas é como se fosse. É uma loja que você tem que promover, você tem que fazer com que ela seja descoberta no mundo da internet, você tem que criar ofertas, você tem que criar condições, você tem que criar diferenciais, que evidentemente exigem toda uma atenção, né? E que muitas vezes o B2B exige menos, no sentido que você já conhece o cliente já está com os seus produtos instalados dentro do site, é uma interação que você tem com ele e onde você presta, na verdade, um serviço grande a ele, no sentido de controle, de submissão de trabalhos, na certeza do recebimento do arquivo de forma correta e por aí vai. Por isso que é importante ter essa distinção, porque nem todos conhecem bem. Uma plataforma dessa, você pode ter, evidentemente, múltiplas lojas. Né? Você pode ter lojas, como a gente falou, de B2C, que a gente chama de varejos, ou seja, lojas abertas, ou as lojas de B2B, como nós estamos dizendo, corporativas, ou como algumas gráficas já estão montando o que a gente chama de revendas, ou redes, ou hubs, onde uma gráfica é a central direcionamento de trabalhos de vendas de outras gráficas de outras empresas. E trabalhando um conjunto diferenciado de lojas dentro de uma mesma plataforma. Senão será necessariamente precisa ter uma plataforma diferente de B2B e B2C, muito ao contrário, uma mesma plataforma você pode ter diferentes configurações, dependendo da sua estratégia, da sua preparação e do seu foco, né, em relação ao mercado e ao cliente que você quer atingir. Tá? Isso, evidentemente, em plataformas que sejam efetivamente de interface gráfica de Web2Print. Passos para a gente definir uma plataforma. Basicamente, a gente tem que responder essas 4 questões. Primeiro, o que eu vou vender? Segundo, para quem que eu vou vender? Terceiro, de que forma eu vou vender? Se eu vou vender para o meu cliente direto, se é B2B, se é B2C. E quarto, como é que eu me organizo internamente para eu poder trabalhar da forma mais adequada com uma plataforma de Web2Print? Essas são as 4 questões fundamentais que frequentemente a gente pergunta e trabalha com as empresas para ajudá-las a definir esse posicionamento. Porque muitos imaginam que ter um Web2Print é simplesmente instalar uma loja aberta, colocar um cartão de visita para ser vendido, quando ele é muito mais do que isso. Mesmo porque você tem hoje uma enorme quantidade de nichos ainda inexplorados, né, no nosso mercado e outros mercados do nosso mercado. Entender, buscar, saber o que é e ver como se preparar para isso é fundamental. E a preparação interna também é fundamental. Né? Saber que alguém tem que ser líder desse projeto, ele não se reveste unicamente de tecnologia. Entender que uma plataforma do Web2Print é mais do que tudo, acima de tudo, uma ferramenta de marketing e vendas, revestida de tecnologia, onde ela aumenta os serviços que a gente fornece ao cliente, né, com facilidade de troca de trabalhos, de controle, de soluções e menor custos de processo, o que cai dentro de uma configuração que é, na verdade, o caminho que começa a seguir o setor gráfico, onde, muito mais do que focar em produtos, ele começa a focar em serviços, e para oferecer esses serviços,
Ele trabalha através de algum tipo de plataforma, não só do Web2Print, pode ser de Marketing Automation, pode ser de várias outras, na composição entre a sua base tecnológica, a sua base de softwares que o conectam, engancham o cliente, engancham prospectos, como é que essa plataforma se conecta com a sua base operacional interna, de maneira que você possa incrementar o volume de serviços que você fornece junto com o seu produto. Esse é o grande desafio que tem o setor gráfico hoje. Ele traz nisso imensas oportunidades. Por outro lado, traz imensas dúvidas, porque aumenta a quantidade de decisões e da montagem desse quebra-cabeça que é quase que individual. Qual é a oferta que eu vou fazer para o cliente? Que tipo de tecnologia que eu tenho que usar? Como é que eu faço essa conexão da melhor forma? Né? Seja em softwares, seja em sistemas de produção que atendam, entreguem o valor que esse cliente está querendo. Mas esses são os caminhos, essa será a grande discussão na gráfica, seguramente, nesses próximos anos. Os erros mais frequentes que a gente vê em empresas que adotam o Web2Print, principalmente quando tomam sua primeira decisão, é o seguinte: olha uma plataforma que, do ponto de vista do gráfico, que muitas vezes tem dificuldade de olhar do ponto de vista do cliente. Ele olha uma plataforma que é aparentemente muito fácil para gráfico, mas ele é difícil do ponto de vista de operação e de manuseio por parte do cliente. Segundo, muitos vão pelo caminho mais fácil. Como hoje, principalmente essas gráficas que trabalham em redes, e elas recebem diretamente dos seus clientes arquivos, geralmente em CorelDRAW. Algo fantástico, porque CorelDRAW só existe hoje no Brasil e na Rússia. Ainda existe. Mas muitas gráficas dizem, não, eu tenho uma rede que trabalha comigo, mas o pessoal está acostumado em mandar CorelDRAW, não vou mudar isso. Eu quero continuar recebendo dessa maneira. Mas não percebe de que esse é um processo de automação que tem continuidade. Então, num primeiro momento, onde o volume de trabalho é razoavelmente pequeno, isso não é grande problema. A partir do momento que isso começa a acelerar, e há gráficas hoje no Brasil que já estão recebendo 2 a 3 mil pedidos por dia através de uma plataforma dessa, se você não tiver automatizado, se esses arquivos já não chegarem prontos para serem impressos, se já não chegarem revisados, se já não chegarem trabalhados por um sistema que realmente faça isso de forma automática, esse é um voo de curta duração. No começo parece que vai bem, mas a partir do momento que começa a aumentar o volume de trabalho, a empresa não tem pernas para sustentar isso, a menos que comece a ter 5, 8, 10, 15 ou 20 pessoas só para fazer o pre-flight de arquivos, o que é uma loucura absoluta. Né? Mas muita gente olha para isso. Ah, não, mas o pessoal hoje me manda em CorelDRAW, é assim que eu quero receber, eu só quero algo de FTP, mas não percebe o processo que vem adiante em termos de automação, é assim que tem que ser pensado. Outro ponto importante que é a falta de estrutura interna adequada, porque geralmente é assim, eu ponho uma plataforma, quem é que sabe mexer em arquivo aqui dentro? O pessoal da pré-impressão, pega alguém da pré-impressão e fala, toma que o bicho é teu, certo? Cuida disso, que você que sabe mexer com arquivo. Mas ele não tem o raciocínio comercial, ele não tem o raciocínio de vendas, ele não tem o raciocínio de marketing. E ele pode saber cuidar de arquivos, mas não sabe o que fazer exatamente com arquivos. Então, se isso não for efetivamente assumido pela empresa em termos de projeto, ele tem a tendência de fracassar. Consequentemente, precisa de um líder do projeto, precisa de alguém que cuide disso, alguém que seja responsável por qualquer outra unidade da empresa. Certo? E tem também um lado, tem empresas que têm dificuldade de pôr, algumas de bom porte, que dizem assim, não ponho isso, porque meus vendedores não aceitam que se ponha isso. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o Web2Print atrapalha ou ajuda o vendedor? A pergunta que você que faz. Ajuda. Você que trabalha com o sistema de Web2Print, ajuda ou atrapalha? Você que trabalha em vendas, ajuda em quê? Ajuda porque a gente cria vínculo com o cliente, porque é feito um contrato de forma. Não conseguem ouvir? Quer que fale no microfone? Eu não te dou o microfone, senão você fala mais do que eu. Não, ajuda porque a gente, enquanto
enquanto está indo atrás dos outros clientes, a empresa monta uma estrutura, porque o arquivo, quando é fechado o contrato de 1 ano, o arquivo vai direto para a pré-impressão e o fluxo de trabalho ele fica linear. Então, enquanto isso, a gente continua prestando, lá a gente divide. A pré-impressão ajuda na questão de arquivo e o comercial continua prestando o serviço de verificar o sistema, ajudar o cliente a fazer alterações, é uma coisa constante, né? E ajuda porque a automação faz com que a gente tenha o tempo livre para correr atrás de outros trabalhos. É exatamente isso. Hoje eu tenho 3 contratos fechados. O depoimento vivo de quem está lidando com esse trabalho dentro. Ele efetivamente libera muito mais o vendedor para ele. O vendedor também não gosta muito que seja liberado em função disso. Libera entre aspas, né? Não, a gente continua libera cuidando mais do tempo, cliente. Né? Continua cuidando do cliente. Não, ele libera para você ter mais tempo para o cliente. Porque a parte operacional é resolvida. Aí flui mais fácil. Você não precisa saber se chegou o pedido, não chegou o pedido, como é que está o arquivo, como é que está o arquivo, como é que está o orçamento, porque essa parte está toda resolvida. Você tem mais tempo de vender mais para esse mesmo cliente. Esse é o ponto. Mas tem muita empresa que a própria equipe de vendas faz pressão. Não põe isso, para acabar com o nosso negócio, é exatamente o contrário. Muito bem. Há vários e vários sucessos de Web2Print por mundo afora. O principal, claro, é o VistaPrint, que a gente sempre fala, vai voltar a falar nele. Vimeo, o Print aqui no Brasil, que eu já volto a falar deles. Aliás, quando fizemos esse evento há 2 anos atrás, era praticamente o lançamento do Florian, que o Print, nós trouxemos ele aqui para explicar o que ele estava pretendendo fazer. Zocprint, tinha alguém da Zocprint inscrito, você está aqui hoje? Então ali, você está sempre aqui. Tudo bem? Tudo bem. E a Zocprint, tudo bem? Muito bem. Eu conheço essa avó. A Zocprint também é uma das pioneiras nisso, né? Essencialmente, tanto quanto a Print, é uma empresa efetivamente de plataforma, tá certo? Porque não tem a produção atrás, né? Vocês terceirizam a produção e transformaram isso num negócio específico dentro de um grupo bastante grande, bastante conhecedor dos meandros da internet. Certo? Isso é legal. O que nós temos de plataformas por aí, principalmente aqui no Brasil? Primeiro, empresas que têm soluções próprias, desenvolve algum site, feita, etc., faz algum site com alguma campanha para recepção e venda de arquivos e de produtos. Outros, como o Futuro Brasil, começou com um site próprio, é uma das mais bem-sucedidas hoje, mas já está com plataformas envolvendo, automatizando todo o processo. Né? Outros de aplicações específicas, como é o caso do pessoal do Alphagraph que está aqui, o Rodrigo está com a gente, o pessoal do Clube de Autores e AG Books, né? Da saída para o Clube de Autores, que é um site específico para venda de livros, autoedição de livros, né? Para quem quer se tornar autor, tem um site para fazer isso. As vendas de fotoálbuns e tudo o que se relaciona a imagens, né? São todos pioneiros, a Digipix seguramente é um dos mais bem-sucedidos, é o único que é uma das pioneiras também dentro desse sistema. Outra parte das plataformas são chamadas e-commerces nacionais adaptadas para a gráfica. Então, são empresas que têm e-commerce, vende fogão, geladeira, rosas e flores e também vende produto gráfico. Né? A diferença que tem é que esses produtos já estão prontos. Você só tem que tratar da logística deles e entregar. No caso da gráfica, você tem que produzi-los. Então, um grande problema que você tem com isso é que quando ele gera um arquivo para gráfico, não é um arquivo imprimível. Né? Ele gera a parte logística, ele gera uma ordem de serviço, mas a gráfica tem que trabalhar em todo para poder. Ele não tem interferência gráfica. Outros são as plataformas importadas. Né? Quem tem aqui de fora? Tem o Moza está com uma de. Você não está com uma plataforma de fora? Ou é de. Né? Mais PageFlex, Cresceram. Nós trabalhamos com várias delas, né? Ao longo desse tempo, trouxemos algumas delas para o Brasil. Dificuldade que se tem, evidentemente, é na questão de suporte, pagamento e cartão de crédito.
tem plataformas aqui absolutamente fantásticas em termos de o que pode fazer. Plataforma gráfica integrada, efetivamente o Isidora que nos acompanha hoje é a primeira plataforma gráfica integrada do Brasil. Não é um e-commerce, é uma plataforma gráfica que tem e-commerce, que é diferente, né? E faz toda essa interface gráfica. Ela é pensada em termos da gráfica e seus clientes. Então, consequentemente, ela tem uma abordagem diferente. Uma das perguntas que frequentemente eu recebo, e até de algumas dessas grandes plataformas de fora, é o seguinte: mas afinal de contas, o hábito do cliente avança no Brasil ou não? O que vocês acham? Avança no Brasil ou não avança no Brasil? Como é que vocês estão sentindo isso? Você é um exemplo disso. Não, já está fazendo. Eu acho que avança. Né? Eu acho que não. Eu acho que Acho que avança. sim. Um exemplo. A própria venda anunciada da Print, ou a junção da Print com a Vista Print, né, anunciada recentemente. A Print foi formada com esse pensamento. A Print, no mesmo estilo da Zocprint, a Print é uma startup, né, feita pelo Florian, que é o filho do Kai, e um sócio deles, 2 estrangeiros, e com uma altíssima formação fora, em Harvard, etc., que já veio com um capital de uma empresa de venture capital, já que investimento inicial de $2,5 milhões, e se instalou aqui há 2 anos, e com um trabalho intensivo em termos de marketing digital, etc., efetivamente conseguiu ter um bom crescimento de mercado, faturamento aí bastante razoável, né, alguns milhões ano, que já era uma empresa pensada e voltada para chamar a atenção, atrair investidores, e estão em processo de decisão com a Vista Print para o mercado brasileiro, porque a Vista Print, eu passo rapidamente, mas que a maioria acho que conhece, que é a maior gráfica do mundo nesse sentido, com 11 milhões de clientes, em 18 países, com 2 grandes fábricas, uma em Vancouver e outra na Holanda, né? Um mercado muito focado, chamado de SOHO, Small Office e Home Office, ou seja, para pequenas empresas e empresas pessoais, né? E que agora está no processo de expansão, vendo essas oportunidades ao redor do mundo. Vocês estão se associando com a Print aqui no Brasil, porque vem efetivamente o potencial e o crescimento que isso está apresentando. Né? Outro que a gente acompanha de perto, o próprio crescimento do Isidora, foi lançado no ano passado, e é uma plataforma que vem crescendo e já tem aí acima de 40, perto de 50 instalações com crescimento mensal bastante acentuado, o que mostra que o mercado responde, né, quando você tem uma oferta adequada. Seguramente muitas dessas empresas, algumas delas estão aqui, vão poder estar nos dizendo como é que isso vai se refletir. Né? Diferentes sites do Isidora aí por todo o Brasil. E, inclusive, aqui no Senai, não que o Senai venda nada, nem pode, certo? O Senai não vai sair pela internet revender com isso, né? Nós temos site instalado aqui no Senai exatamente para 2 coisas: discussão de modelos de negócio na nossa área de gestão aqui, a gente é professor aqui também, para trabalhar com as pessoas em sentido de modelos de negócio através do Arcoprint, e para uma outra parte mais técnica, a parte operacional, porque é esse bicho, afinal de contas, que lida com, certo? Agora, para conversar com a gente e mostrar na parte prática como é que isso está se dando, nós estamos trazendo dois convidados nossos, né? E um mais com enfoque, mais foco na parte B2B, outro com mais foco na parte de B2C, e eu quero aproveitar para chamá-los aqui no palco. Primeiro, o Rodrigo Giovanelli, da Centrográfica, por favor, uma salva de palmas para o Rodrigo. O Rodrigo, deixa eu falar rapidamente. Diretor comercial da Centrográfica, editora gráfica, formado em administração pelo Mackenzie, pós-graduação aqui na escola, aluno nosso de excelentes notas, gestão inovadora da indústria gráfica. Iniciou sua carreira 26 anos atrás na própria empresa, trabalhou muito tempo na
revisão de serviços etnográficos e somente em 2000 passou a ter contato com tecnologia e processo offset. Experiência inicial de copiadora, consolidada mais tarde na impressão offset, trouxe a ele o senso de urgência e de flexibilidade que ele entende serem necessários hoje em dia, podendo ser melhor explorado com a plataforma do Legal. Quero chamar também o nosso outro convidado, Fabiano Eloy, da Tolopit. O Fabiano é publicitário, não vem da área gráfica. Ele é formado em comunicação social, com 20 anos de experiência em marketing promocional, desenvolvendo soluções de tecnologia para campanhas de incentivo para empresas como Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, GM, Nestlé, Pirelli. Um dos precursores do segmento de fast food saudável, né, proporcionando a experiência da personalização, muito legal isso, né, das saladas, sanduíches, sucos e smoothies aos clientes. Você conta um pouquinho disso. Assim. Seguindo o conceito de personalização, com pitadas de inovação, a princípio do Web to Print, nasceu o Toloprint, solução de e-commerce desenvolvida e implantada com a Color System, gráfica com os pés no presente e olhos no futuro. Legal. Então, passo a palavra a vocês. Queria que o Rodrigo se apresentasse, falasse um pouco dele, da Centrográfica, e como é que são os passos nesse mundo do Web. Boa tarde, acho que alguns já me conhecem. Fico agradecido demais a Milton pelo convite. Apesar de quando me chamou, eu falei, Milton, tenho mais para ouvir do que para falar, porque para mim, apesar dos 26 anos trabalhando, é um constante aprendizado. Falar resumidamente de mim, eu comecei com meu pai, que fundou uma copiadora há muitos anos atrás. Esse DNA de cópia eu trouxe. Fui trabalhando com ele, a gente resolveu devagarzinho ir pegando gosto pela coisa, e a coisa tomou uma proporção, montamos uma gráfica, a coisa foi crescendo, e eu continuo com as duas plataformas juntas, tanto de offset como digital. Sempre falei isso para Milton há alguns anos, que acho que as duas são complementares, vão andar juntas. E se tiver uma outra tecnologia amanhã de impressão, a gente também está aberto para acompanhar. Eu disse para o Hamilton que a gráfica mudou recentemente, não tem 3 meses, meu site não está pronto, ele pediu uma apresentação, eu falei, também não está pronto, Hamilton, se você não me levar mal, está tudo na minha cabeça, e estou aqui para debater, dialogar com vocês, porque eu acho que o aprendizado para esse negócio que tem muito a crescer é muito grande. Vamos falar mais agora. Queria que você contasse um pouco para a gente exatamente essa experiência. Você foi um dos pioneiros, né? Se não o pioneiro na própria implantação do Isidoro, né? E apostou no sistema. E você vem customizando a plataforma para trabalhar diretamente com o cliente. Na verdade, quando você começou a falar disso, eu vi e acho sensacional quando ele fala do Floriano, eu conheço. Tem muita gente que consegue ter esse DNA novo. Infelizmente, felizmente, eu tenho enraizado as artes gráficas e eu conheço o processo um pouquinho. E tudo que ele falava para mim, eu remetia ao que eu já tenho um cliente e como eu posso melhorar isso com esse cliente. Então, eu não discuto que a gente trazer novos clientes, desenvolver novos mercados, eu acho que é sensacional, mas por que não inovar com o que eu já tenho, que eram os meus clientes? E quando a gente começou a falar, 4 anos atrás, eu falava, mas eu acho que isso eu posso fazer um canal, posso fazer uma fidelização, posso eliminar, e a gente foi fazendo sementinha por sementinha, degrauzinho por degrauzinho. Eu até fiquei, quando conversei com o Fabiano, ele falou, nossa, o B2B é muito mais fácil. Eu não sei se é mais fácil, porque essa ferramenta expõe a gente diretamente a dar devida atenção ao que o cliente precisa, porque quando a gente vai oferecer algo para ele, onde vai mostrar a eficiência total da nossa empresa numa plataforma, a gente tem que saber todas as angústias, todas as necessidades, todos os problemas que ele tem para poder colocar isso na plataforma. E isso está sendo aprendizado, porque quando a gente parte para o B2C, eu tenho essa tese e falo isso com o Milton, eu montei um negócio e vou buscar um cliente.
Não, hoje eu tenho um cliente, eu tenho uma estrutura, eu tenho que rentabilizar isso da melhor maneira, senão não adianta. E cada cliente tem uma necessidade. Então, não necessariamente o equipamento A, o fluxo A atende o cliente B e o C, e isso é um constante aprendizado. Então, eu tenho até, não são muitos, são poucos, clientes que já estão rodando na plataforma, estão extremamente felizes, e outros que estão em fase de namoro, que a gente está fazendo levantamento dos processos, das decisões, das hierarquias, dos tempos, e é uma entrega muito grande, não é tão simples não. Queria que você falasse um pouco, depois a gente vai estar abrindo diretamente para as perguntas e troca de ideias, depois que os dois falarem, mas Rodrigo, que facilidades e dificuldades você teve nesse processo? Né? Quer dizer, legal você montar algo para o cliente, evidentemente, mas como é que, do ponto de vista do cliente, como é que ele encara isso? O primeiro cliente, eu não me esqueço, que ele falou: Rodrigo, é tudo muito lindo que você está me oferecendo, mas eu não quero nada disso. Eu quero te mandar um e-mail, uma planilha de Excel, você se vira, você é o responsável, se der errado a culpa é sua. E foi fato, e a gente teve que tentar, e foi com esse cliente que eu consegui demonstrar para ele que ele ia conseguir ter uma evolução. E eu reforço, a gente precisa conhecer muito o cliente para poder oferecer uma plataforma dessa. Saber exatamente os níveis de processo, aonde a gente vai ganhar nas aprovações, a independência que a gente dá para ele e para os níveis internos, sejam lojas, sejam departamentos, sejam direções, gerências. Mas isso é um facilitador muito grande, muito grande. E a construção disso com o próprio cliente? Quanto você tem que conhecer dele para efetivamente? Muito. Você tem que saber o quanto ele compra, como ele compra, quando ele compra, os picos de compra, o volume de compra, se vale a pena produzir on demand, se vale a pena produzir e deixar estocado. Você tem que conhecer o seu cliente. É diferente quando você abre para o B2C que você está lá o que você vai vender. No nosso caso, a gente já sabe o que ele compra. E como que eu tenho que surpreendê-lo? A ferramenta é muito válida, mas se você sabe todas as nevralgias deles, se você não sabe, não adianta. E uma das resistências que a gente ouve falar é o seguinte: o meu cliente ele não quer colocar, diz que ele vai ficar na minha dependência. Como é que ele faz com o preço do produto? Como é que você consegue convencê-lo em relação a isso? Na verdade, eu tive nesse processo todo um único cliente que me perguntou: quanto que eu vou te pagar? Eu falei: não, você não vai me pagar nada. A plataforma é exatamente para a gente fidelizar. Não adianta a gente mentir aqui. Eu não sei o nível que isso pode tomar amanhã, porque é relativamente novo, só 5% do mercado tem, mas para os meus clientes hoje é custo zero. O que eu quero com isso é, sim, eliminar processos, ganhar tempo, aumentar a velocidade, aumentar controle, aumentar a eficiência. É só isso que eu quero. E nesse processo, amanhã, se eu tiver que ter algum custo extra, eu não sei. Hoje, eu tenho que convencê-lo e demonstrar para ele que não vai custar nada mais. Muito pelo contrário. 2 desses clientes dos 6 que eu atuo tiveram uma redução em torno de 15% para ele e para nós, uma margem de 20% a mais só pela utilização da plataforma. E que benefícios, na verdade, você está entregando para ele, além de simplesmente a transação de produto? A velocidade, segurança, autonomia, controle. A gente tem alguns itens que o Alexandre sabe bem que são itens numerados para diversas lojas, que precisava de um histórico de controle. Muita segurança, ele tem total confiança. Legal. E internamente, fácil? Não. Internamente a gente também está... E já te falei, Hamilton, e eu acho que ele também já teve que passar por atualizações e alterações, e acho que isso vai ser constante. Uma ferramenta dinâmica dessa não vai nascer hoje, vai ser eterna amanhã. E a gente já está trocando por um outro RP que tem uma integração mais completa para me pôr o fluxo produtivo e controle de estoque
com mais qualidade da informação. Perguntas? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Rodrigo? Não? A gente faz no final. Tá bom? Rodrigo, obrigado. Fabiano? Obrigado a você, gente. Nossa, vai dar o nosso pé que a gente não vai ter. Vou ligar para o Fabiano. Vê se você consegue pegar aqui. Essa turma do PC é complicado. Por essas horas eu costumo cantar um bolero, mas eu acho que vocês não vão aguentar ouvir cantando, então vou fazer isso agora. Ana, eu particularmente nunca te ouvi cantando um bolero. Nunca questão, não. Você falou uma coisa interessante em termos de integração. Né? É um pouco do que eu estava dizendo em termos de automação. Quer dizer, pensar isso em termos de automação. Não adianta você só ter uma porta de entrada se você não tem um corredor todo para isso andar. Como é que é isso? Eu acho que agora está sendo a parte mais crítica para nós, porque depois que a gente fez a plataforma andar e entrar os pedidos, administrar, controlar e escoar esses pedidos integrado com o RP é a parte que está exigindo mais. A gente vai começar um desafio já em 2015. Mas eu acho que é tão fundamental quanto. No nosso caso do B2B, né? Está reiniciando que aquela hora soltou, né? Viu?
nós falamos sobre o Todo Print, né, sobre o web do print, sobre a nossa experiência. Eu vou tentar evitar ser redundante, porque muita coisa já foi dita, né? Como o próprio Hamilton disse, eu sou formado em publicidade, trabalhei muito tempo, há mais de 20 anos, em área de marketing promocional, desenvolvendo campanhas de incentivo para Ambev, Pirelli, grandes marcas. Fui um dos precursores de restaurante com alimentação saudável. Nós trouxemos uma experiência dos Estados Unidos, onde o restaurante mais ou menos funcionava assim: você chegava no restaurante, como se fosse uma praça de alimentação, você selecionava os ingredientes da sua salada ou do seu sanduíche de acordo com o balanceamento saudável. E era feito na hora o prato e a pessoa se alimentava saudavelmente, né? Então, com o foco dessa personalização, um amigo que foi nesse meu restaurante e com o início de Web to Print, nós sentamos para conversar e desenvolvemos o Todo Print, para fazer a parte de personalização de produtos gráficos. Que nada mais é do que a Color System, uma gráfica com mais de 12 anos no mercado, com toda uma estrutura de offset, de impressão digital, com HP Índigo exclusiva para atender esse processo de Web to Print. Para nós, o que é o Web to Print? O Web to Print nada mais é do que começou a ser uma plataforma de e-commerce, como mesmo o Hamilton disse. Ele só captava o pedido e depois nós tínhamos que ficar patinando para poder colocar dentro da gráfica, para rodar. O arquivo vinha em JPEG, o arquivo vinha totalmente danificado, e para nós era mesmo assim um canal de entrada de pedidos. Porque na Color System, uma gráfica grande, ela não tinha muito interesse em estar fazendo cartão de visita, produzindo 1000 cartões, 500 cartões, rodando em offset. Então, com essa necessidade na Color System, nós acabamos implementando o Web to Print para fazer a parte de cartões de visitas através do site, através do e-commerce. E hoje nós sentimos uma necessidade maior em estar trocando de plataforma, indo para o Isidora, para poder ter uma inteligência maior, uma integração maior, totalmente automatizada, já caindo na pré-impressão, e já vai parar na logística, e um romaneio, tudo automatizado, ganhando velocidade, como o próprio Rodrigo disse. Nós temos que fazer de uma maneira rápida e ágil, para estar minimizando o custo, para poder estar oferecendo o melhor custo-benefício para o consumidor final, que é o nosso foco inicial, foi o B2C. Nós oferecemos uma solução B2C, estamos agora começando com B2B também, em função de clientes, consumidores finais, que começaram a falar: pô, para minha empresa, eu preciso da área de compras, fazer uma compra, vocês não conseguem nos ajudar. Aí acabamos fazendo recebimento de Excel também, como o Rodrigo disse, mas começa a estar sujeito a erro, a pessoa fala que não foi aquilo que ela mandou, não é aquele arquivo. Por isso, hoje, com o Isidora, nós vamos ter uma solução mais automatizada, evitando esse tipo de falha, né? Um pouco do nosso processo, como funciona hoje, o Todo Print, onde o consumidor final ele pode entrar, acessar a conta, ele pode ter a opção de escolha os nossos layouts ou suba seu arquivo. Por que a parte da Web to Print tem nos facilitado? Porque nós vimos muito consumidor final que não tem diretor de arte, não tem conhecimento com Photoshop, com Illustrator. Então nós já temos alguns modelos prontos por categoria, como a própria Zoc Print também, com categorias de área de atuação, de profissões. E temos a parte de suba o seu arquivo, que é onde a gente tem uma demanda muito maior das pessoas que já têm o PDF pronto diretamente para impressão. Aqui eu vou mostrar um breve vídeo falando um pouco resumidamente, sobre esse sistema de Web to Print, como é para nós, né, como funciona na prática. E se eu te disser que é simples ter um cartão personalizado sem sair de casa, tem um site completo e agora mais dinâmico? Na Todo Print,
Você pode subir uma arte própria ou escolher o seu template favorito, disponível em nosso site. Ainda pode personalizá-lo de acordo com o seu perfil, gosto e ramo de atividade. Depois de ter escolhido seus itens, você pode conferi-los, processar o seu pagamento de modo seguro e, após a nossa produção, recebê-lo no conforto de sua casa, de maneira ágil e sem complicação. Para ter o seu cartão, acesse todoprint.com.br. Nós também temos uma visão que não só o cartão de visita, mas você pode personalizar mais do que? Você pode personalizar adesivos, banners, cartões de visita, flyer, moleskine, brindes, sacolas, bloco mousepad. Tem uma infinidade de produtos que você pode estar personalizando. Não só produtos gráficos, mas como também camisetas, canecas. Tem vários produtos que você pode estar personalizando dependendo da fábrica que você tenha por trás. Como é o nosso caso do Todo Print, nós temos a Color System, por isso nós focamos em materiais gráficos impressos em papel. Não somos só um site de captura e que terceiriza e que vai fazer em outra gráfica ou com outra e não tem o controle de qualidade. Então nós, a Todo Print, estamos sediados na própria Color System, onde nós temos o controle desde o pedido até a entrega, toda a parte de produção, qualidade. Temos uma pessoa responsável pelo controle de qualidade para ver se está tudo ok, conforme o pedido foi originado, né, através do site. Agora, quais as dificuldades que nós sentimos um pouco nessa parte do B2C? Então, como nós temos o chat, então é muito assim, diversificado o público, a idade de público que nos contacta para tirar dúvida. Tem até alguns casos curiosos, tem clientes que pedem cartão cidadão. Então, faça aqui o seu cartão, eles acham que é cartão cidadão. Tem cliente que pergunta quanto custa para fazer o cartão Carrefour. E nós temos que responder que não, que é uma gráfica, nós fazemos impressão. Já também ocorreu inúmeras vezes você perguntar para o cliente, ele entra no chat, ele fala, me passa um e-mail que eu vou te mandar, eu quero saber quanto custa, 100 cartões, mas é o cartão frente e verso, eu não sei o que é 4x4. Então você tem a imagem do cartão? Tem, a pessoa manda uma foto com um dedo, é o que ela tem. E ela quer imprimir 100 cartões de visita dessa maneira, né? Então é muito difícil essa parte cultural, nós sentimos, de ensinar. Então tem inúmeras ligações ou acesso através do chat que o cliente ele quer, eu quero mandar por e-mail, você pode fazer o meu cadastro e você pode gerar o boleto, me mandar por e-mail o boleto. Culturalmente as pessoas são muito acomodadas, elas não querem aprender o novo, elas não querem tentar aprender a ferramenta. Tem inúmeros vídeos ensinando como faz para subir o arquivo, ou como faz para editar, personalizar. Mas não, o cliente ele liga e quer saber se pode mandar por e-mail, daí você gera o boleto e manda para ele que ele paga, que ele é muito complicado. Essas barreiras são coisas assim que nós temos que vencer diariamente para poder criar a cultura e ensinar, porque o custo-benefício é fantástico, tanto que os cartões de visita saem mais baratos através do Todo Print do que o Web to Print, justamente por não ter a área comercial, não ter a comissão do vendedor, não ter toda essa burocracia e toda essa parte de desenvolvimento. Então a pessoa entra, mas mesmo assim ela quer ser atendida por alguém, ela quer que a pessoa olhe o arquivo que ela mandou, quer que veja se está ok, quer que gere o boleto, quer que manda por e-mail dela. Então acho que o mais difícil é essa parte de criar a cultura da agilidade, como os Estados Unidos está anos-luz na frente, como o próprio Hamilton disse, com Vista Print, 11 milhões de usuários. Alguns dos nossos clientes, a nossa meta como eu disse, também é uma gráfica com os pés no presente e os olhos no futuro, por isso nós desenvolvemos o Todo Print para criar mais um canal, mais uma ferramenta facilitadora. E o nosso foco nesse segundo semestre tem sido, não temos medido esforços para ir para a solução B2B, porque os nossos clientes também têm solicitado uma solução mais rápida, mais ágil e mais integrada. Agora que eu vou mostrar um pouco da nossa estrutura.
se eu te disser que é simples ter... Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar apresentando a todo o print. Pessoal, perguntas? Alguém que gostaria de trocar alguma ideia com eles aqui, aproveitando a experiência que eles estão tendo aqui no Print? Eu acho que o vendedor tem que ter a comissão. Agora te dou o microfone. A defesa do vendedor. Ele falou uma parte aí que eu não gostei muito. O vendedor, ele fica no pé do cliente. Eu cheguei a ficar mais de quase 2 anos. E eu acho que quando fecha o Web to Print, o vendedor tem que continuar com a sua devida comissão no processo, até porque você dá assistência ao cliente o tempo todo com a plataforma. É que eu falei meio rápido, né? Eu não expliquei muito bem, foi meio rápido porque eu achei que estava ficando redundante, falando a mesma coisa, chovendo no molhado. Né? O que eu estava querendo dizer é que nós temos a gráfica Color System e o próprio vendedor da gráfica ele não tem interesse em fechar 500 cartões de visita, porque a comissão é muito pequena e o cliente está contratando aquele trabalho, ele vai querer prova, vai fazer um deslumbre com aquele trabalho. E para o vendedor ele quer fechar ele quer vender livros, catálogos, ele quer em grande quantidade. Então, por essa demanda e essa necessidade de cartões de visitas, das necessidades dos clientes, nós desenvolvemos o Web to Print, iniciando pelo cartão de visita, já para os próprios clientes da gráfica comprarem os cartões pelo todo print. Qualquer outro material ele vai pela Color System, faz orçamento, totalmente personalizado. Agora, com a opção do Suba, ficou muito mais fácil para os vendedores. Eles não perdem tempo com o cartão de visita. Mas também não Ficou tem. mais claro ou não? Mas também Não, tem. Ele tem a comissão do que for cliente dele. Tá. Totalmente. Então esse é o Sim. sistema da gráfica de vocês, né? Isso, essa foi a maneira, esse fluxo foi funcional para a nossa gráfica. Color System, a gráfica que já tem 12 anos no mercado, para não conflitar o todo print com a Color System, como você mesma concordou e ainda aprovou que o Web to Print é uma solução. Por isso nós estamos focados nesse segundo semestre no B2B. Nós iniciamos pelo B2C, diferente do Rodrigo. Entendi. Iniciamos pelo B2C, aprender, conhecer, entender culturalmente, toda essa parte. Né? Mas hoje nós temos a necessidade do B2B também, cada vez maior, dos próprios clientes e novos clientes que nos contactam, tanto todo print quanto Color System. Então eu até costumo brincar, é a mesma calça, só muda o bolso. Entendi agora. Ela já garantiu a comissão, ficou mais tranquila. Ele primeiro. Boa tarde, meu nome é André, sou da Imprima Center e Bitfotos. A Imprima Center é uma gráfica já digital já há algum tempo. E há 4 anos a gente tem a Bitfotos, que é o mesmo segmento de Pix, marca, né? A gente é voltado para fotógrafos. E são 2 observações aqui. Nessa parte de culturalmente, a gente tem problema tanto dentro da gráfica com vendedores, porque a Bitfotos era vista, ainda é vista, né, como uma concorrência dentro deles. E elas também, da parte da comercial, também não consigo enxergar que eles também podem ganhar com isso. E cai naquela parte que ele falou, o brasileiro ainda tem dificuldade. O pessoal liga perguntando, quero fazer depósito em conta, dá para você olhar um arquivo, chegou direitinho? Sempre desse jeito. Então a gente está caminhando, já faz 4 anos que a gente está nesse mercado, tanto que a gente usa um software muito fácil, até da SRS aqui, acho que está aqui atrás, né? O seu Richard, né? Começou com a gente, mas assim, acho que vejo que a maior dificuldade não entende na produção, tem a dificuldade da produção, né? Mas é parte de cultural mesmo, brasileiro, do povo, poder entender como funciona a coisa. Mas é um processo, né? De qualquer forma, é um processo. Minha pergunta é a seguinte, no processo... Meu nome é Marcelo, sou da Gráfica Formwork, né? Nossa empresa já em São Caetano do Sul, já estamos lá há quase 18 anos, né? E a gente estamos partindo para a área de promocional. Já há 2 anos temos uma impressora offset lá 4 cores e temos também digital. No caso da minha pergunta no processo do Web2C,
são produtos praticamente prontos, onde o consumidor final vai entrar, vai mandar o logotipo dele, ou vai aproveitar uma plataforma do programa para poder mandar o arquivo, correto? É isso, é dessa forma, não é? Isso, correto. Até o que nós costumamos brincar lá também é como o McDonald's. Você vai lá, tem o número 1, número 2, número 3, cartão de visita, cachê 300, 9 por 5. Não tem 5 por 5 ou 9, não. Então, na verdade, aí porque até facilita para o consumidor e o usuário final que não sabe nem o que escolher, nem o que é papel, nem o que é formato, nem o que... Certo. Estou entendendo que é praticamente uma linha destinada à pessoa física. Ou estou errado? Não necessariamente não pessoa necessariamente. física. Pessoa física, jurídica, profissional liberal, autônomo. Certo. Tá. Depende. Ok. Como é que eu vou divulgar esse site de venda? Como é que eu vou divulgar o meu site de venda para que as pessoas consigam saber ou entrar para poder fazer essa consulta de... Porque eu tenho uma dificuldade, não sei se é especificamente só minha ou dos colegas que estão aqui. Inclusive, nós montamos um site há 2 anos atrás, o site ficou muito bom, tudo, e eu não tenho consulta de orçamento pelo site. Eu vou responder a sua pergunta. O nosso maior canal de divulgação é o Google AdWords. Então, nós divulgamos no Google, onde as pessoas, é um mecanismo de busca, né? Certo. Então, para aqueles que estão buscando gráfica rápida, cartão rápido, cartão expresso... Também não tive sucesso. É o único canal, então, mas aí tem todo um trabalho por trás do site, a ferramenta, você não pode ter muitos cliques, não pode ter erro, não pode dar falha. Então tem uma sucessão de fatores para atingir o sucesso, né? Mas o nosso maior contribuinte é o Google AdWords. Nós temos Facebook, tem fanpage, mas fanpage a pessoa, você está divulgando alguma coisa para ela te conhecer, saber quantas curtidas, mas curtidas não gera venda. Não. O que gera realmente a venda, na minha opinião, na nossa experiência, é o Google AdWords. Eu tive uma experiência no Google e eu também não tive sucesso. Não sei se no caso a nossa empresa fez alguma coisa errada. Ele quer te explicar isso aqui. Tá ok. Tudo bom? Sobre essa questão do AdWords, o que acontece? Perdão, Renato, Isidora, da plataforma. O que acontece? Existe realmente um trabalho que é feito, mas o Google tem umas certas políticas que, se elas não forem atendidas, mesmo que você faça, que você vá lá e pague pelo clique, o seu site ele não vai aparecer. Um dos fatos, como o Eloy mencionou, é se ele tiver erros de programação. Sabemos isso porque, no caso do Isidora, nós tratamos disso, né? Trabalhamos um trabalho bastante intenso para respeitar isso. E a maioria dos clientes que fazem o cadastro do modo correto, eles conseguem obter o retorno. Alguns também, mesmo com a plataforma, dependendo do modo como faz o cadastro errado, se não seguir as regras, eles conseguem também cair nessa fatia do mercado e não aparecer. Mas, normalmente, você consegue ter um resultado positivo se você seguir as regras ali do Google. Tá? Talvez tenha sido por causa disso, que mesmo pagando, fazendo investimento na área, você não tenha obtido retorno aí dentro do esperado. Ok, legal. Passa para ele aqui, ó. Tá. Ô Marcos, pode fazer talvez. Eu sou Mauro Espanhol, daqui do Senai mesmo, eu faço curso de impressão offset e sou da gráfica de apoio. Eu tenho uma dúvida com relação a essa programação de vendas aí, que o vendedor não se interessa, que ele falou. Eu estive assistindo uma palestra com o senhor Evandro Mazzucci, da editora Paulus, e ele disse que existe uma crescente demanda por serviços com quantidades menores. Ele não acredita que isso pode estar ocorrendo no restante da gráfica com o passar do tempo? Eu posso te responder, acho que eu tenho algum conhecimento para falar isso. Acho que eu tenho algum conhecimento para falar isso. Ótimo. Não há a menor dúvida de que a média das tiragens está caindo. A quantidade, o aumento da quantidade de pedidos em tiragens menores está aumentando. Isso é um fato mundial, não é só aqui. E seguramente esse tipo de interação com o cliente facilita exatamente isso. Né? Adriano. Também complementando um pouco, utilizando o nosso fluxo de processo e como nós construímos toda essa solução.
Então, como eu disse, a Color System é uma gráfica que já atua há mais de 12 anos, então ela tem um padrão, teoricamente não consegue se comprar menos do que 500 cartões de visita através da Color System, através da gráfica tradicional, podemos dizer assim. Já na web do print, consegue-se comprar 100 cartões de visitas, porque é impresso na HPI Índigo Digital. Então,